Boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao canal do Centro de Estudos da Consciência. Vocês estão por aí já? Olá. Olá, Lê, Demétrio, Carlos Alberto, Dani. Sejam muito bem-vindos. Deixa eu ver se a Pamela está por aqui. A Pamela vai participar comigo novamente hoje. Só estou esperando ela entrar. Super boa noite. Deixa eu ver. Pam, não tô te achando. Alê, você viu a Pam entrar? Eu não sei se eu perdi aqui a entrada. Bom, a gente vai continuar falando sobre o processo energético e espiritual na fase da terceira idade. Vai ser bem especial porque a Pamela vai falar na segunda parte sobre a história de vida de Bozzo Coricelli. É uma história de vida muito bonita. Olá, Elza, Lu, Andréia, Thaisa, sejam muito bem-vindos. Ah, achei a Pamela. Peraí. Vamos lá, Pamela. Pamela vai entrar comigo daqui a pouco. A Pam entrou, é ela. Acabei de ver. Vamos ver. Oi, Pam. Tudo bem? Tudo jóia? Pam, pra mim, você tá aparecendo meio desenquadrada. Precisa descer um pouquinho o celular ou você subir um pouquinho? Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer, porque o pessoal não sabe como que é o estúdio aqui, né? Ah, sim. Como é que o celular tá sendo segurado. Por isso que eu tô meio desenquadrada. Para as próximas eu vou comprar um tripé, tá, pessoal? É, Vai com ser mais. certeza. Bom, vai ter um momento, eu estava conversando com o pessoal que vai ter um momento bem especial, né, Pan? Até no grupo do SEC, eu coloquei um pequeno link com o trailer do filme do Bozzo Ah, Coricelli, né? tá. Não sei como é que chama, é Coricelli, né? Eu acho que é Corinthians. Mas, Coricelli. Então é uma história de vida muito bonita, muito inspiradora. Daqui a pouco a Pamela vai falar, né? Sim, a Oi. gente vai conversar. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar para poder começar. Eu preparei algumas coisas, né? Falando sobre a nossa vida, nosso percurso de vida aqui na Terra, falando um pouquinho de programação existencial, relembrar vidas passadas, né? Fazer mudanças, né? Então, aproveitando todo o espaço de vida que a gente tem desde criança até a idade mais avançada, né? Então, é só esperar um pouquinho mais o pessoal entrar para eu poder começar a falar. Pessoal, se vocês quiserem mandar perguntas, o Guilherme vai estar pegando e mandando para o meu e-mail. Boa noite, pessoal, todo mundo. Né? Acho que eu vou começar a discorrer sobre, né? Bom, Pan, você sabe que eu sempre fiquei curiosa, né? Acho interessante porque sabe que não é tão fácil morrer, mas também não é tão É, fácil, não é tão difícil morrer, né? Então, eu sempre me vem à cabeça o 8 e 80, né? Você sabe que tem pessoas, né, que passaram pela Primeira Guerra Mundial, passaram pela Segunda Guerra Mundial, né? Então, com 80, 90 anos, tal, e nossa, sobrevivem a tudo, né? A terremotos, tsunami, tudo, né? Agora, você sabe que eu tive um paciente cujo filho ou neto, criança, era adolescente, caiu de bicicleta um dia, uma queda boba de bicicleta, quebrou o fêmur, na lasca do fêmur entrou na artéria e ele faleceu na hora, nossa. né?
Aí eu fiquei pensando, nossa, que engraçado, né? Existem, né, pessoas que, de repente, do nada, entre aspas, a gente acha que do nada, né, falecem, outras que passam por tudo quanto é coisa, né? Então, aí já entra um conceito nosso, né, Pamela, de programação existencial. Não tem uma consciência, não tem uma pessoa dentre nós que tenha a vida igual um ao outro, que tem um percurso de vida, um percurso de evolução, né? É diferente, né? O que cada um vai fazendo, vai aprendendo nas várias vidas, vão formando, né? Uma possibilidade de programação existencial diferente, né? Mas não é curioso, Pam, né? Sim. Ter, ter tantas situações diferentes, né? E as pessoas perguntam também, nossa, por que que existem casos de crianças, né, com doenças graves e que até falecem crianças, né? Bom, mas isso é tema para uma outra live, né? Vamos falar sobre a questão da nossa vida, do dia a dia. Na rotina do nosso dia a dia, a gente não percebe que somos, a gente não lembra, né, de que nós somos fisicamente mortais, mas a gente é, né, Pan? Com Pode ser que a certeza. nossa consciência continue, mas fisicamente a gente é de certa forma frágil, né? A gente não, quando a gente está bem, a gente está tão mergulhado dentro da nossa rotina que a gente não lembra que a gente pode adoecer, que a gente pode perder a capacidade de da gente movimentar, porque quando a gente está aqui, né, consegue mover os braços, as pernas, andar, a gente nem dá muito valor a isso, né? A gente não percebe que a gente pode perder a capacidade de falar, de pensar, né? Parece que essas capacidades são eternas, né, Pam? Nesse corpo físico. E a gente realmente não costuma dar valor né, a coisas simples, que pra gente a gente acha simples, como ler, enxergar, pensar, ouvir, olhar, tocar, né? Se mover, mastigar, né? Andar, comer, né? A gente, na verdade, a gente só começa a dar mais valor quando a gente perde, né? Ou a gente é acometido de uma doença grave em que a gente não consegue se mover, né? Com um derrame, um infarto, um acidente, né? Só que é engraçado, eu vejo as pessoas se recuperando de certas coisas e voltam à mesma rotina, sem dar valor muito à vida, né? E aí falando um pouquinho sobre mim, sabe que para mim se passaram 51 anos dessa vida física, dessa última vida física, né? Perseguindo metas, né? Sempre pensando no futuro e carregando cargas do passado. O que eu quero dizer com isso? Que se eu me contabilizar mesmo em termos de quanto eu vivi, quanto eu aproveitei até agora, os 51 anos de idade, eu não sei o quanto tempo eu vivi no presente mesmo, né? Eu acho que não tem nada de errado a gente perseguir objetivos futuros, né? Mas a gente está tão focado em perseguir, chegar numa meta, que a gente acaba, Luiz jovem, muito obrigado, Luiz. Eu também me sinto muito jovem. Então, não tem nada de errado de a gente ter metas e objetivos, mas às vezes a gente deixa de viver o agora, o cada passo, cada processo, cada coisa que a gente faz, que a gente pensa, que a gente sente no momento, né? Então, eu acho que isso é uma das reflexões que eu gostaria de colocar para as pessoas, de refletir, puxa, né? Quantos anos vocês têm, né? 20, 30, 40, 50, 60, 70? Quanto tempo vocês viveram de fato? Viveram aqui e agora, a cada momento, né? Elza, é preciso pensar no presente, sim. E, e vamos falar um pouquinho, né? Sobre tempo interno. A gente está falando sobre vida, né? Sobre viver o presente. E quanto que a gente aproveita o nosso tempo, né? E é engraçado, né, Pam? Você sabe que a gente falando de tempo interno e organização interna, existem dias, Pam,
em que eu faço um monte de coisa e parece que rendeu bastante. E tem dias que parece que você tem o dia inteiro e não rende nada, né? Então, às vezes. Oi, pode falar. Não, eu falei, é verdade, isso acontece, né? Sim. Então, assim, o que que acontece? O nível de organização interna, né, emocional que a gente tem, o nível de ansiedade, o nível de preocupação, ele faz diferenças, né? Hoje, sabe que eu acordei às 4 da manhã para poder vir para São Paulo, né? Porque eu ia trabalhar cedo. E aí eu falei, nossa, acordei às 4. Eu falei, sabe quando eu comecei a arrumar as coisas e tal? Mas eu estava numa tranquilidade muito grande, então as coisas renderam muito. Eu consegui fazer muitas coisas de manhã cedinho, né? E eu fiquei refletindo sobre isso. Nossa, que bom quando eu estou organizada internamente, quando eu estou tranquila e as coisas rendem muito. Quando eu estou aqui no aqui e agora, sem uma grande preocupação, né? Você tá por aí ainda, pô? Você tá indo e voltando? Eu Não? tô, eu não, não sei, tá travando para vocês? Às vezes fica girando pra mim, mas acho que tá indo. É, a internet ela tá mais ou menos, mas acho que ela vai se manter. Sim. Acredito. Agora, se a gente for pensar numa escala maior do tempo, porque a gente está falando hoje, né, aqui, sobre o nosso tempo de vida aqui na Terra, né, que pode ser de 70, 80, 90, 100 anos, né, e só que a gente esquece que a gente, como nós como consciências, a gente tem muitas encarnações, muitas, muitas, muitas reencarnações, né? Então, só para a gente lembrar que não importa a idade que a gente tenha, né? Seja na adolescência, adulto jovem, ou na terceira idade, ou na quarta idade, não importa. A partir do momento que a gente entra com conhecimento esclarecedor, né? Como a gente trata aqui no centro de estudos, assim como o Moisés fala, é a gente aproveitar, porque a gente não está falando, puxa vida, eu já estou no final da vida, já não vale mais a pena, não, como consciências, na nossa escala grande de encarnações e nosso processo evolutivo, qualquer momento vale a pena. Até porque um ponto bem interessante é que a gente, a cada vida, a gente tem que recuperar, né, Pan? A gente, né, nasce num corpo de bebê, aí o corpo de bebê, a parte cerebral, ela precisa ir se constituindo, a gente precisa reaprender a falar, reaprender a andar, reaprender tudo, recuperar os nossos conhecimentos, as nossas habilidades de outras vidas, né? Provavelmente todos nós aqui que estamos em busca, né, de um conhecimento de espiritualidade, aquelas pessoas que de alguma forma, né, se conectam, né, com esse conhecimento, provavelmente já vem estudando isso de outras vidas, né? Não é uma coisa que, de repente começa, né? Pode ser que uma outra pessoa comece agora e vá preparando um terreno para a próxima, mas provavelmente a gente vem trilhando esse caminho de conhecimento, né? Você não acha, Pan? Você também? Sim, Você não Érica. sente? E eu vejo assim também, que às vezes a gente coloca a idade mais como uma desculpa para a gente não fazer uma mudança, né? Porque é muito interessante a gente ver depoimentos de algumas pessoas, elas falam assim, nossa, uma senhora que tinha, eu acho que ela tinha 97 anos, aí ela Uhum. comenta, se eu tivesse 78, né, eu faria tais coisas. E aí você vê que quem tem 70 fala de quem tem 40, e quem tem 40 fala de quem tem 30 e assim por diante. Então, Sim. eu às vezes vejo que a gente tem muito mais medo do novo e de encarar os desafios, e a gente se escora nisso. Puxa, se eu não estudei naquele tempo que socialmente eu devia ter estudado, não é para mim, já passou meu tempo, eu não vou fazer isso, né? E a Uhum. gente acaba deixando algumas coisas que poderiam somar no nosso percurso evolutivo, mas que a gente não enfrenta por alguma questão de medo, de insegurança, de dificuldade, né? Então, realmente, a gente comentou isso na última live, né, que a gente estava conversando na primeira parte, que a nossa idade consciencial é muito maior do que esse pequeno percurso que a gente faz a cada vida, né, que é muito insignificante.
se eu pensar que eu vivo 120 anos e, no geral, a maioria das pessoas não chega até essa idade, e você fala, puxa, eu tenho tal idade e não compensa eu fazer mudanças. Não, a gente não pode pensar assim. Pensar assim muitas vezes é o nosso mecanismo de defesa de falar, ó, fica aqui na sua zona de conforto, porque você está protegido por essa ideia de que não dá mais tempo. E, na verdade, Uhum. isso é uma grande, é uma cilada que a gente cria pra gente, né, Érica? Não faz Sim. sentido, né? A Elsa disse aqui que está contente com os 81 anos dela. Ah, que legal. Hoje eu atendi uma paciente, acho que de 93 anos, que eu, sinceramente, eu daria 60, 70 anos no máximo. Eu fiquei impressionada. Eu falei, Que nossa senhora, legal. é assim, super jovial, anda, sabe, assim, super independente. Eu fiquei muito contente, fiquei muito, né? É muito bom ver essa vitalidade, né? Quando uma pessoa tem mais idade, porque é uma lição que mostra, não, cada um pode fazer esse percurso, não tem essa de só alguns conseguem, né? A gente tem que entender Sim, por que alguns conseguem, outros não conseguem, para a gente fazer um caminho melhor, né? sim. Vamos falar um pouquinho da degeneração do corpo, né? O que que acelera ou não a nossa degeneração do corpo, o nosso envelhecimento, né? Alimentação, né? Nossos hábitos, né? Movimento, quanto você bota o seu corpinho para movimentar, né? Em termos de realmente atividade. Estado emocional é o campeão, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais profundo assim, aí sobre o estado emocional, sobre o estresse. E sobre o sentido da vida que a gente comentou um pouquinho da outra vez, e a história de Bozzo Coricelli vai exemplificar um pouquinho, né? E eu pergunto para vocês, como vocês são, né? Em termos de contexto emocional, em termos de personalidade, você é uma pessoa mais passiva, mais agressiva, controladora, submete as pessoas, né? Estresse, e aí você é uma pessoa estressada, né? Sabe, deixa eu começar aqui pelo estresse, né? Você sabe que eu sempre vivi num nível de estresse bem alto, até era meio, sabe, estresse, adrenalina alta, cortisol alto, para mim era meio que um combustível, né? Eu não conseguia viver sem estresse, sem uma pressão, né? E aí, sabe com aquela sensação sempre que, nossa, não, eu preciso estar nesse trabalho, eu preciso estar presente, eu preciso saber de tudo, tudo. E com o tempo caiu a ficha de que nenhum de nós é insubstituível, nenhum de nós é imprescindível. Isso é, como é que chama? Triste, né? Entrar em contato com isso. Mas a partir do momento que você entra em contato que você não é uma pessoa insubstituível, a gente começa a pensar um pouquinho, puxa, pera, né? Eu achei que era uma pessoa tão importante para aquele trabalho, eu não sou, né? E aí, eu vou desgastar o meu corpo muito, né? A minha parte emocional, a minha parte física, através do meu nível de estresse, né? Para refletir, né? Outra coisa, né? É a gente parar de dar desculpas para aquilo que a gente não consegue, para as dificuldades que a gente tem, porque a gente é muito proficiente em dar desculpa para tudo. Ah, eu não consigo fazer isso porque, né, todo o meu histórico de vida, como tá, agora não dá. Eu vou contar um pouquinho sobre, exemplificar aqui com uma história, porque, não sei, as pessoas que me conhecem, talvez alguns percebam que eu tenho alguns sintomas, alguns sinais obsessivos compulsivos, né? Tipo, checar a porta várias vezes, né? Em cirurgia eu tinha que checar se tinha alguma gase, né, no campo, na área cirúrgica umas 10 vezes. Se eu ia fazer uma prescrição de medicação, eu tinha que checar umas 10 vezes, né? E isso me atrapalhava muito, causava um nível de estresse muito alto, um gasto de energia muito alto, né? E aí, assim, para quem estuda psicanálise, tem um entendimento, né, uma angústia, uma dificuldade, e como mecanismo de tentar aliviar um pouquinho essa angústia, a gente acaba tendo, isso muito, muito, muito resumidamente, a gente acaba tendo alguns sintomas como isso que eu contei, né, obsessivo compulsivo. Você já tinha percebido, Põe, que eu faço isso? Já. Ah, então. É.
Então, agora, o que é legal é que eu fui trabalhando isso, Pan, né? Porque antes era extremamente sofrido para mim, extremamente estressante. Eu pensei, não, a gente não pode viver o resto da vida assim, eu preciso entender um pouquinho mais sobre mim. Por que que eu tenho esse mecanismo de defesa? Por quê, né? Então, e aí algumas pessoas, não, porque minha vida foi difícil, né? Foi traumática, minha relação com pai, mãe, né? Relação com as pessoas, tal, não sei o quê. Mas eu acho que sempre, né, para qualquer dificuldade que a gente tenha, é muito importante a gente olhar para si mesmo, que né, a gente, Moisés fala, né? Olhar para si mesmo e falar assim, o que está de errado, né? Seja com ajuda, né? Com terapia, com análise e tal. E aí eu vejo minha mãe, você sabe que minha mãe tem um forte traço obsessivo compulsivo, né? De checar a porta, de checar tudo, né? Nesse momento eu não consigo ajudá-la com conhecimento. Assim, mãe, vamos trabalhar isso, né? Mas eu consigo ajudá-la, né? No sentido de minimizar um pouquinho esse sofrimento, né? Você sabe que para quem tem esse comportamento obsessivo compulsivo, alguém parar esse processo traz uma angústia muito grande, né? Então, de repente você conhece alguém que tenha, é importante que a gente tenha esse conhecimento, assim, nossa, como é que eu posso ajudar essa pessoa, né? Então, de qualquer forma, quando é conosco, quando a gente tem as nossas dificuldades, é bem importante que a gente vá atrás. Puxa, eu faço por quê? O que que acontece comigo, né? Qual foi o meu percurso de minha vida? O que que eu tenho para melhorar, né? Para me ajudar, né? É E, importante, né, Érica, que a gente não ignore os sofrimentos que a gente sente, né? Porque essas sim, situações, por exemplo, de você viver alguma angústia ou estresse, ansiedade, por elas serem assim emoções que a gente tenta racionalizar e muitas vezes não tem um conhecimento para entender, a gente uhum, tende a abafar ou a querer dar uma explicação um pouco mais superficial sim, e a gente precisa entrar em contato. Então, ao mesmo tempo que o sofrimento, ele é algo que nos causa, né? O sofrimento em si não tem muito como a gente fugir, mas é importante que a gente fale, nossa, o quanto eu aceito isso e falo, eu uso para o meu crescimento, ao invés da gente querer pôr alguma toalha em cima e criar mais uhum, camadas que a gente vai ficando mais distante da gente, né? Então, isso que você falou, puxa, se eu entro em contato que eu tenho algum tipo de toque, por exemplo, né? Que nem você citou do transtorno obsessivo compulsivo. uhum, Eu pratico esse esporte, no caso com organização, eu gosto de organizar muitas coisas, e aí eu falo, nossa, tudo tem que ter um limite, né? Eu posso usar isso para uma coisa positiva na minha vida, mas a partir do momento que você passa a se desgastar, você tem que se rever. Então, só, nossa, eu vou me rever, e aí você fala, nossa, eu não vou fazer isso agora. Você sente uma angústia, e aí você vai falar, caramba, isso ainda é o que eu sou, o que que eu vou fazer com isso? Deixa eu sentir sim, ela, ou eu vou sair por uma outra porta, vou comer uma coisa, vou fazer uma outra atividade para não conhecer quem eu sou. Por isso que, assim, às vezes é muito bonito e poético quando a gente fala de conhecer a nós mesmos, mas sim, é um percurso da gente querer se conhecer de verdade, se auto-enfrentar, porque a gente não vai encontrar só coisas positivas, embora elas também existam, né? Mas a gente vai encontrar essas situações de angústia, de sofrimento que a gente pode transformar em felicidade, se a gente conseguir, né? sim. Deu uma travadinha no final, mas ouvi É, tudo. Uhum. deu para ouvir? Sim, sim. Outro ponto que para exemplificar, falar da beleza. Isso eu acho que eu nunca comentei com você, Pam, mas é É, uma coisa bem interessante, né? Você sabe que desde criança eu era uma pessoa muito medrosa, com muita dificuldade, assim, tímida, né, de me relacionar com os amiguinhos e tal. E duas coisas caracterizavam aquilo que eu acreditava que mantinha a minha identidade, que era a inteligência e beleza, né? Não que eu seja inteligente, nem que eu seja bonita, não é isso. Mas sabe, lembra que a gente conversou sobre ilusão, né, Pam? uhum, Então, dentro de mim, né, ter uma ilusão de ser inteligente ou de ser bonita, ela de certa forma mantinha ilusoriamente organizado, né, a minha, como é que é, o que eu sou, né? seu ego, E né? o meu ego, isso, exatamente.
Mas é muito interessante, porque eu não tinha essa percepção. Então, quando eu me maquiava, passava perfume, né, cuidava do cabelo, eu não tinha essa percepção. É natural, falar assim, nossa, é legal que a pessoa se cuide, né, fique bonita, fique apresentável. Mas eu não sabia que existia essa correlação entre a organização no meu ego, aquilo que eu acreditava que eu era. Obrigada, Zuleide, sua mãe. É, mas eu não sabia que existia essa relação, né? É muito engraçado. Eu só fui perceber através do conhecimento. E aí eu só consegui me libertar dessa prisão, né? Por exemplo, eu jamais saía sem maquiagem de casa, né? Pelo menos, como é que é lápis? Jamais, jamais. Então, mas é muito, muito ilusório. Só que eu demorei bastante tempo para perceber que toda a minha organização interna de ego dependia daquilo que eu acreditava que eu era, né? Uhum. Então, esse é um outro exemplo. Eu acho que beleza, isso acaba pegando muitas pessoas, acredito, né? Em que as pessoas ficam super vidradas na beleza, mas existe, né, essa questão por trás, né, de uma baixa autoestima, ou uma necessidade de reconhecimento, uma necessidade de elogio, uma necessidade de preenchimento, né? Então, mas de Quando eu qualquer ia forma, isso comentar, é. Érica, Oi? eu ia comentar, não, realmente a gente se cuidar é algo muito positivo. A questão é se isso tá, se por trás disso existe alguma busca de que tá dando um suporte emocional pra gente, né? Por exemplo, Sim, sair sem minha maquiagem, puxa, que nem a pessoa falou, hoje eu não pus meu brinco. Nossa, eu tô me sentindo estranha, acho que eu tô feia e tal. Quer dizer, que necessidade de aprovação você tem de si próprio e das outras uhum, pessoas, né? Então, assim, por isso que essa busca pelo crescimento ela é uma revisão constante, porque a gente até fala, não, o mundo material é uma coisa que a gente está aqui vivenciando, mas a nossa origem é espiritual. Mas o quanto de nós estamos ligados à matéria o tempo todo, em pequenas confirmações, né? Se hoje a gente não tivesse mais nada, nem até onde morar fisicamente, o que restaria da gente, né? sim, Restaria quem nós somos, com certeza, mas se nós estamos completamente identificados com o que é físico, o sofrimento ele é muito grande, né? E aquela pessoa que não está identificada com o físico, tem no físico uma expressão, mas não está ligada a ele, não está presa a ele, é outra relação, né? Aí a gente pode sim. deixar, né, Érica, a dica para o pessoal ler um dos contos que fala sobre isso do livro As Sete Sementes do Moisés, né? Que é a história do menino Uhum, Samuel. Acho que é uma boa. sim, sim. Ó, tem mais uns pontinhos, já vou te dar a palavra. É, mesmo com a idade, né, chegando à idade, mesmo que eu tenha tido um derrame, um infarto, né, mesmo que eu tenha perdido uma parte do corpo, meu coração não está 100%, né, meu cérebro não está funcionando 100%, a gente precisa pensar que, assim, não se vitimizar com isso. A gente consegue, mesmo que a gente tenha perdido vários pontos importantes do nosso corpo físico, a gente consegue se reerguer até recuperar, né, uma parte daquilo que a gente perdeu fisicamente, porque a gente tem uma plasticidade alta e uma vontade muito grande, né? Então a nossa vontade e tudo que a gente pode fazer através da nossa vontade pode recuperar a nossa capacidade física, né? Só que, por exemplo, às vezes eu pego, né, pacientes com câncer que eu sei que elas estão bastante adoentadas, né? Teve um contexto emocional muito forte para levar essas pessoas a terem câncer e tal, e eu falo, e aí eu explico um pouquinho, né, sobre essa parte emocional, sobre o estresse e tal. E às vezes o próprio paciente ou a família fala, não, mas eu tenho um pensamento positivo, né, tal, mas eu não consigo entrar mais a fundo, né, só se a pessoa me permite entrar mais a fundo. Então eu gostaria de fazer um exemplo, né, de repente, aí você começa a aprender a nadar, né, e você quer, sei lá, atravessar, fala para mim, o Canal da Mancha, algum local que seja bem longe, né, de um local a outro, né, a nado, né, no oceano, alguma coisa assim, né?
Aí não adianta a gente falar assim, nossa, eu tenho um pensamento super positivo, eu consigo, né, atravessar, sei lá, o Canal da Mancha, algum local, né? Mas se você não for lá, né, treinar, nadar, aprender a nadar, treinar, unicamente o pensamento positivo não vai ser o suficiente, né? Então, quando eu peço começo a orientar os pacientes, né, acometidos de câncer, é uma doença grave, né? Eu falo, olha, a gente precisa levar em consideração o nosso contexto emocional, né? Realmente ter um pensamento positivo é ter um pensamento positivo que faça com que você se movimente nessa direção, né? É claro que é melhor a gente ter um pensamento positivo do que um pensamento, né, destruidor, né? Para nós mesmos até. Mas é um pensamento positivo sempre junto com uma ação, com uma atitude, né? Então eu acho que é bem importante a gente falar sobre isso. Deixa eu ver. Acho que só para terminar, vamos ver. Outra coisa que eu acho que é bem interessante, Pá, que você pode falar um pouquinho sobre o sentido da sua vida, mas eu vou falar um pouquinho do sentido da minha vida, né? Além de tudo que a gente faz, eu quero muito conhecer as coisas, eu quero viver, eu quero conhecer tudo que existe nesse planeta Terra, eu quero conhecer tudo que existe fora desse planeta, as galáxias, o espaço, né? Tudo isso, eu quero conhecer muito, né? Eu quero saber de onde que eu vim, quem me criou, para onde que eu vou, né? Essas grandes perguntas filosóficas. Sim. Aí, só que a gente está tão dentro da nossa pequenez, né? Se eu for rever, por exemplo, a minha rotina do dia a dia, a gente fica girando em torno da gente mesmo, né? Uma rotina super limitada, restrita, né? Dentro dos nossos medos, das nossas crenças, das nossas limitações, das nossas mágoas, da nossa agressividade, da nossa irritação. E aí eu fico pensando, puxa, né? Eu tenho grandes vontades e uma pequenez grande, né? Então dos pontos mesmo de me investir muito na espiritualidade, de querer aprender muito a respeito, né? De tudo que eu posso fazer para melhorar puxa, eu tenho grandes vontades de conhecimento, mas para isso eu preciso melhorar, né? Eu preciso sair da minha pequenez consciencial, emocional e consciencial, né? Então, um dos sentidos da minha vida é poder crescer para poder entender as coisas, né? Uhum. Bom, Pan, agora vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o Botsu, que eu também assisti o filme, é maravilhoso. Sim. Eu vou antes só fazer o comentário do que você falou do sentido da vida. Uhum, Eu acho que ao longo do caminho a gente vai aprendendo, né, a ampliar esse sentido, mas eu penso assim que para mim o primeiro sentido é realmente a gente aprender a amar. Quando a gente aprender isso, né, Érica, a gente vai ter saído de uma grande zona de sombra e de sofrimento, porque a gente sente fortes emoções na nossa vida, por pessoas, por situações, uhum, e a gente acaba confundindo isso, né, com algum tipo de carinho ou de amor, né? Então, é como Moisés sempre fala pra gente, né? Não é possível morar na mesma casa, nem a raiva e nem o amor, nem o ódio, nem o amor. Então, enquanto a gente consegue ofender, brigar com uma outra pessoa e dizer que a gente ama aquele que é mais próximo, a gente está uhum, na zona da conveniência, né? sim, Então, eu vejo que isso é um grande caminho. Acho que para mim, um dos meus propósitos, né, é falar, nossa, eu consegui chegar nesse ponto, porque eu acho que já é um grande passo de libertação, né, Érica? De sim, continuidade, com certeza. E aí, a gente conversando, né, pensando na segunda parte da conversa, a gente falou, puxa, é uma história maravilhosa para a gente levar para as pessoas, sim, porque é uma pessoa que viveu bastante, mas passou por muitas situações difíceis, né? sim, E é muito comum a gente encontrar, nossa, na minha vida aconteceu isso, por isso que eu sou assim, aconteceu aquilo. E aí, quando a gente vê algumas pessoas que você fala, nossa, quanta coisa aconteceu na vida dessa pessoa e ela conseguiu transformar em uma história de felicidade, se torna pra gente um grande exemplo, né? Então, para sim. aquelas pessoas que são mais rápidas aí e quiserem procurar e colocar o link para o pessoal, é um documentário que se chama Botso, Botso. Se quiserem colocar Botso TV Escola, porque foi um documentário trazido pela TV Escola para o Brasil. Conta a história desse músico, né, o Botso Coricelli, professor,
E o que que é tão assim de espetacular na história dele, né? Bom, o Botso ele nasceu num país chamado Geórgia, que pertencia ali à antiga União Soviética. Então, naquele período de guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, era um período que o Estado ele ficava muito em cima de algumas atividades. E o pai do Botso, a família dele era toda do teatro, né? Uhum. E então, em uma das situações, o Stalin vai assistir a peça, né, do pai dele, e ele considera que aquilo não é legal dentro do regime do governo dele. Ele pensa que tudo Uhum. tem que se referir à valorização do Estado. E por esse Uhum. motivo, o pai do Boto vai ser preso, né? A história dele, então, além dele vir dessa família, né, que é uma família bem artística, ele desde pequenininho ele aprendeu a tocar piano, porque a mãe dele era pianista. Então a música para ele foi uma coisa assim muito presente. Então ele dizia: "Minha mãe me ensinava a tocar". E enquanto as crianças brincavam lá embaixo, minha mãe abria a janela para incentivar. Ele falava: "Era para me incentivar, para eu falar para as crianças: olha o que eu estou tocando para vocês". Sim. Então, ele desde pequenininho aprendeu a tocar piano. Nessa fase da vida, dos 12 aos 14 anos, que ele já Sim. estava nesse período de guerra ali na região que ele morava, o pai dele é preso e ele consegue visitar o pai na cadeia junto com a mãe, porque logo depois ele vai ser executado, né? Sim. Então, é um período bem complicado para ele, porque são muitas mudanças que se seguem, né? Eu vou falar da história dele para vocês entenderem o quão bonito é, mas não vou detalhar tanto, porque eu acho que é muito bacana que vocês também assistam o documentário. E o pai dele, depois que ele é executado, o apartamento onde ele morava, Érica, o Estado meio que toma para ele. Então, Sim. ele tendo uma vida confortável, assim, minimamente confortável, a mãe dele tem que ficar num quarto com ele e os outros cômodos é ocupado por pessoas que são, de alguma forma, presas ou agentes do governo e se torna aquela bagunça. E ele dizia: minha mãe tinha uma mala embaixo da cama dela, uma mala que eu não gostava, porque ela estava sempre com a mala pronta, porque se o governo falasse que ela tinha que ir embora, ela teria que ir para a Sibéria fazer trabalhos forçados. E aquilo para ele era difícil, porque ele sabia que se a mãe fosse para lá, ela iria morrer. Mas pouco tempo depois, que eu não vou entrar em detalhes do tempo que vocês vão assistir, ele vai ser levado para cavar trincheiras durante o período que eles estão lutando contra os alemães, né, que está tendo a ocupação nazista em direção à Rússia ou à antiga União Soviética, e então ele vai cavar trincheiras. E em uma dessas situações ele vai ser preso e ele vai ficar agora em campos de concentração. Ele vai ser e ele só não é morto porque a mãe dele falou assim para ele: Botso, é importante você aprender uma outra língua. Ela previa que se ele aprendesse uma língua, isso seria uma forma dele se defender. E ele aprendeu o alemão. E por ele ter aprendido alemão, o exército poupou ele porque ele podia fazer traduções. Nossa. E Uhum. ele dizia assim: nossa, uma das coisas que às vezes me aliviava era quando eu pensava na música, ou quando ele chegou a escutar um piano de longe, ele falou: nossa, aquilo me deixava muito assim tocado e tudo mais. Mas assim, ele vai passando por todo esse período de guerra, que foi muito difícil, e ele consegue sair disso e vai para os Estados Unidos. Quando ele chega lá, é óbvio que ele não tem nada, né? Ele tinha uma Sim. malinha desse tamanho e não tinha nenhum parente, não sabia como estava a mãe, nem nada. Sim. Mesmo assim, muito esforçado, e é muito interessante, né, Erika, a gente pensar nesse sentido, como o plano espiritual, ele acaba atuando, porque eu entendo que nada acontece por acaso, e a vida da pessoa, por mais que está, entre aspas, desorganizada pelo contexto do planeta, ela parece que de alguma forma ela é guiada e ajudada, né? Porque ele Sim. chega nos Estados Unidos e ele não quer parar, não, ele quer continuar, ele quer estudar, então ele vai procurar uma escola de música, vai estudar música. Aí depois ele faz uma universidade, né, se formando em música, faz a parte de docência, mas ele não tinha dinheiro, ele não tinha nada. E aí ele conhece, deixa eu até pegar que eu anotei o nome dessa atriz. Ah, tá, Janet Gaynor, é uma atriz famosa dos anos 56, 57. Ele ele fala assim que ele dividia o quarto lá com alguém,
não era o quarto, né? Ele trabalhava com uma pessoa e essa pessoa falou: Olha, a minha esposa, eu tô travada, você tá me vendo? Tô te vendo. Ah, então tá, foi um pequeno travamento. Ele falou: A minha esposa é cozinheira da Janet Gaynor, que é uma Uhum. atriz, e ela quer te conhecer. Aí o Botso falou: Eu pus a minha melhor camisa, comprei flores, né, e levei para ela. É uma atriz muito renomada. E aí ele disse: quando ele chega na casa, ele olha para ela e fala: Oi, tudo bom? Boa noite. Dá as flores para ela e fala: Onde é que tá seu piano? Porque ele queria muito tocar. Ele fazia muito tempo que ele não tocava. E aí ela fala: Puxa, na minha casa não tem piano. Ele falou: Como ela não tinha um piano numa casa daquela que era um palácio? Aí ela fala: Mas eu tenho uma notícia boa para te dar. A minha casa na praia tem piano e você pode morar lá. E aí ela deixa ele morar lá por 1 ano e meio, ele fica morando lá, enquanto ele vai se refazendo, se reestruturando. Eu vi isso Uhum. como uma ação meio que, nossa, a gente não sabe como, mas abre uma porta ali, né? Além da parte musical que era muito importante para ele, ele teve Uhum. um local para ele ficar, né? Para ele morar. Depois disso, ele vai para uma cidade que se chama Morro Bay, que fica na Califórnia. E é muito engraçado, porque todo o documentário ele é estruturado nisso, o quanto a presença dele mudou a vida da cidade, porque ele levou arte, ele levou beleza para lá. E quando você olha a Uhum. vida dele, ela tinha um sentido próprio, por mais que tivesse muito sofrimento, é, ela tinha tanto sentido que assim, ele aprende, a casa inteira dele, vocês vão ver no documentário, ele fez com as próprias mãos, né? E Uhum. ele fala, Sim, tudo aqui é feito de forma natural. Então, não tem tinta, não tem nada. E até as maçanetas ele mesmo fez, né? sim. E ele fez a casa Esculturas, né? isso. Uhum. E ele também era escultor, né? Aí ele, imagina então, uma pessoa que, como docente, ele se destacou muito. Ele lecionou até o final da vida dele, né? E ele pintava, ele fazia esculturas, ele via pedras, ele falava, não, isso é uma coisa viva, isso é uma coisa bonita, né? Eu quero interagir com isso. Eu até anotei uma coisa que ele falou, alguém falava, o que que você vê tanto nas pedras? Ele falou assim, ó, como eu vou saber se parte do meu passado não está nessas rochas? Então ele Sim. dizia que, então, mas é engraçado porque assim, o que eu vejo, toda a beleza que algumas pessoas veem na vida é uma relação que elas criaram com o mundo. E isso é Uhum. uma coisa que pode inspirar a gente, mas que cada um de nós tem que aprender a fazer. A gente pode olhar uma pessoa que realmente está olhando o céu e vendo tanta coisa, e a gente pode querer copiar o movimento dela e olhar o céu, mas a gente não está fazendo a mesma coisa, porque esse Sim. movimento ele é interno. E isso é um paralelo quando a gente passa a pensar na nossa vida, como a gente segue o dia a dia. A gente pode pegar duas pessoas que têm uma rotina aparentemente produtiva, mas o que cada uma está fazendo? Uma está construindo cada coisa dentro de si ou está executando tarefas que são externas e não internas, né? Isso que é para a gente refletir um pouco, né, Érica? Qual é a Sim. verdadeira construção que cada um de nós vai fazendo com a gente, né? Então, Uhum. independente de todas as dificuldades que ele vai passando, o documentário retrata ele como aquela pessoa que fala: Meu, eu não sei como o Bottas é tão positivo, como ele trouxe tantas coisas boas. Ele funda, é uma cidade muito pequena, ele funda um conservatório lá, né, de música. Uhum. Os alunos, tem de todos os alunos, muitos foram para orquestras muito famosas, se tornaram músicos famosos, e outros trabalham com trabalhos mais comuns, são mecânicos, Uhum. são soldadores, e eles vão falando, não, o Botso me ensinou tal coisa sobre sensibilidade. E aí eles Uhum. falam, mas o que o Botso queria era que cada um aprendesse algo sobre a música e sobre a si próprio, não que cada um se Sim. tornasse um musicista. Então, Uhum. assim, para fechar a nossa conversa, assim, pelo menos em relação ao Botso, o Botso ele faleceu em 2015 com 93 anos. Ele Uhum. faleceu de ataque cardíaco, foi algo rápido, né? Ele não teve nenhuma doença, tanto que a esposa fala, ele estava muito bem, de repente a gente viu, ele passou mal e morreu, né? E, e aí uma das pessoas, ele até cita, encontrei um aluno e ele me pergunta, eu falei para ele, o que que você está fazendo? Ele fala, eu me aposentei, e você? Eu continuo dando aulas, porque aquilo era algo vivo dentro dele, não era uma Uhum. atividade repetitiva.
era algo que motivava ele a fazer coisas a cada dia, a troca com as pessoas, né? E ele fala muito Uhum. disso, de relacionamento. Então, assim, quando a gente pensa, né, Érica, no processo de envelhecimento, a gente pode pensar que a gente pode chegar numa construção muito organizada e feliz, né? E chegar com Uhum. 93 anos fazendo tantas coisas e Sim, que a doença ela não é necessariamente algo que tem que acontecer, ou a gente chegar num estado que a gente vai ficando mais fechado, com menos energia, mas que a gente pode sim, construir boas coisas. Isso vai depender de outras construções que são imateriais mesmo, né? sim. Aliás, teve um momento de homenagem, né? Eu não sei com que idade ele estava, e que vieram alunos do mundo inteiro homenageá-lo, não foi? Foi. Eu acho que ele tinha no documentário, eu acho que ele estava com 91 ou Uhum. 89, alguma coisa assim. Ele já estava perto mesmo da idade final dele de 93. E aí o pessoal fala assim: nossa, gente, vamos fazer o Botso Fest, que Uhum. é fazer um festival de homenagem ao Botso, trazendo os alunos de 40 anos atrás, porque imagina, ele formou Sim. gerações, né? E aí tem Uhum. desde uma criancinha tocando até pessoas mais jovens e pessoas de mais idade que já até se aposentaram e que estão tocando trompete, flauta, enfim, aí eles montam a orquestra. E é muito bacana. Uhum. Alguém entrou, como é o nome do documentário? Se você Ah, escrever. O Carlos Alberto ele colocou Ah, lá em ele cima. Acho que o colocou? Carlos é o link, ele pode colocar de novo para Caroline. Legal. É. E também tem uma passagem, não sei se você se lembra, que é o Boto criança, né, falando foi a última conversa Pai, dele com o pai, né, é. antes do Stalin mandar executá-lo. Você lembra dessa passagem? Eu lembro, sim. Ele fala duas coisas. O pai dele fala algumas coisas para ele que ele fala que isso me fez viver até perseguir assim a minha vida, né? Que ele fala assim que o Uhum. sofrimento, eu até escrevi isso. O sofrimento ele faz parte da vida, por isso não se deve fugir dele. Se a barra pesar, Uhum. não desista, parta para cima em frente do jeito difícil. É, tudo bem você sofrer, de alguma forma você vai aprender com isso, você vai sair disso, né? Então, que o sofrimento não se torne uma marca que te puxe para trás e que fala, nossa, olha só a minha vida, o que aconteceu. Mas que o sofrimento possa ser para você aquela marca positiva de que você passou por aquilo, que você aprendeu e que você chegou mais adiante, né? E Sim, Ô, Érica, uma pessoa que eu gostaria de citar aqui, que o pessoal também pode conferir a história dela, tem sempre muitas sim, pessoas para a gente citar, mas a sim, gente até falou, né, Érica? Nem posso falar da Ana Primavera, porque ela é uma das pessoas, mas eu vou citar a Doninha Chico, porque o Moisés citou ela, né, em alguns vídeos, quando sim, ela escreve uma carta para Moisés. E a Doninha Chico, sim, ela tinha, e deve ter, porque eu não sei, eu acho que 78 anos, mais ou menos, quando ela escuta, uhum, né, e ela vai aprendendo através dos programas de sim, rádio que eram veiculados na Rádio Mundial com Moisés, e aí ela fala, nossa, que aquilo tocou muito ela, e que ela uhum, tinha uma casinha lá no fundo da casa dela, e que a partir do momento que Moisés foi falando sobre a imposição de mãos, que as pessoas poderiam ser curadas, que esse trabalho poderia ser feito, ela passa a aplicar imposição de mãos e sim, receber pessoas lá como um trabalho espiritual. Mas o que que é bacana de nós pensarmos nisso? Você pegar uma pessoa que tem por volta de 80 anos, que se sim, disponibiliza para fazer isso, né? Que quer receber as pessoas, que quer levantar as mãos para fazer o bem, é uma força muito grande, né? Então, nesse uhum, sentido, a gente pensa, nossa, se eu fosse mais jovem eu faria. Não, às vezes a gente sozinho, com pouca idade, fica cheio de medos. E uma pessoa vai lá, sim, simplesmente se organiza, abre as portas da casa dela e passa a trabalhar. Então eu acho que tem muitas histórias boas para a gente pensar, nossa, o envelhecimento pode ser realmente algo muito feliz, algo muito positivo, né, Érica? Que a gente não precisa pensar no envelhecimento como algo que a gente vai ficar numa condição não muito boa, né? sim. E a história do Bolso, ele exemplifica o que o Moisés fala no vídeo Sentido da Vida 2010, né? Que é um dos meus preferidos, né? Que no último dia das nossas vidas, né? Que a gente possa olhar para trás e falar, nossa, eu fiz muitas coisas, né? Eu fiz coisas não tão boas, mas eu fiz muitas coisas boas nessa vida, né? Eu aproveitei o máximo que eu pude aproveitar, né? E levei muita luz, né? E coisas boas para as pessoas, não só para mim mesmo, mas para
para todas as pessoas que estavam à minha volta, né? Então, eu penso que, assim, antes da gente entrar em algumas perguntas aqui, né, que a gente acabou avançando, mas eu acho que a história valeu muito a pena, né, é Uhum. falar que todos nós, né, todos que vocês estão aqui com a gente, que estão aqui com a gente, assistindo, que a gente possa chegar no último dia de nossas vidas e falar, olha, né, olhar para a nossa vida e falar, né, valeu, né, eu fiz, né, vivi tudo que eu podia ter É, vivido, né, aproveitei tudo que eu podia ter aproveitado, né. é verdade. Bom, vamos entrar um pouquinho nas perguntas. Vamos lá. Galdino, o que pode se entender o simples fato de uma pessoa mais velha querer conversar com uma mais jovem? O que pode ser isso? Puxa, Galdino, eu acho que pode ser tanta coisa. Eu acho, eu não sei exatamente qual o foco, né, que você pensou, Galdino, mas de qualquer forma, essa interação, eu penso que independente de idade, né, de diferentes gerações, é sempre muito importante. Uma das coisas que eu não consegui falar hoje era um pouquinho sobre flexibilidade. Eu tinha marcado aqui, mas a gente está aberta a gerações, a pensamentos diferentes, né? E a gente ser capaz de aceitar pensamentos e crenças diferentes das pessoas, mesmo que a gente não concorde, que na verdade a gente está aceitando a pessoa e não exatamente aquele conceito ou modo de pensar, né? Carlos Alberto, Márcia coloca no toque e outros transtornos, existe algum chakra específico bloqueado? Quando a gente fala de compulsão, viu, Márcia, a gente fala muito sobre o chakra esplênico, né? A parte emocional fortemente do chakra básico, mas a parte compulsiva, ela está muito ligada às frequências do chakra esplênico. Pô, a gente tem alguns vídeos, né, do Moisés falando sobre o chakra esplênico e até tem o Tem. último CD do Moisés, qual que era o CD mesmo? CD Os sete 107? chakras, os 111, os sete chakras e suas principais funções. Os sete chakras e Isso, principais funções, algo assim. isso. Márcia, o Moisés fala. Existe um CD só sobre toque, não tem, Pam? Também Do tem. Moisés? Eu acho que é 88, deixa eu olhar. Então, Márcia, vale muito a pena. Tem uma palestra do Moisés em CD que ele fala sobre obsessão, transtorno obsessivo compulsivo. Caroline, como faço para não ser uma pessoa miserável? Bom, com todos os nossos contextos emocionais, Caroline, todos nós estamos no mesmo barco. Mas só o fato de você estar procurando, né, esse conhecimento, estar aqui acompanhando a gente, refletindo, já é um passo, né, Pan? A questão é, a partir do momento que você tem contato com esse conhecimento, é começar a pensar, nossa, como eu aplico isso que o Moisés falou, ou que a gente falou nessa live na minha vida, né? Como que eu posso avaliar a minha vida? Como eu posso me auto perceber? Quais são os pontos que não estão legais, Caroline, que eu posso começar a mudar pouco a pouco? A gente não vai conseguir mudar tudo de uma vez. A gente vai ter que ser passo por passo, dia por dia, momento por momento, né? Mas eu penso que você já está aí no caminho, né? Grazi 11, a minha avó tem 81 anos e ela só assiste novela. Sugeri para ela para jogarmos dominó, aprender coisas novas, mas ela é muito acomodada. Queria incentivar, mas tenho medo de ser mais prejudicial. O que fazer? Primeira coisa, assim, por mais que a gente tenha muita vontade de ajudar o outro, a gente sempre é o tempo do outro, né? E eu penso que a gente sempre tem que achar algum caminho, né? Hoje conversa, uma simples conversa, de conversar, entender o que ela gosta, o que estimula, coisas até do passado que a traziam motivação, né? Então a gente precisa encontrar um caminho, Grazi. Eu estava pensando, tem uma pessoa que trabalha comigo, Grazi, que é uma instrumentadora, e ela tem muito medo de mim. Apesar de eu nunca ter acontecido nada entre a gente, ela tem muito medo de figuras de autoridade. Eu tô aqui pensando, puxa, como é que eu me aproximo dela, né? E é um caminho, é da gente começar realmente.
a perceber por que que a pessoa não é tão próxima da gente, o que que faz ela ter tanto medo de mim, por exemplo, né? O que que eu posso falar, o que que eu posso fazer? E é lógico que cada pessoa vai ser diferente. Talvez a sua avó de 81 anos, né? Você vá procurar, assim, um pouquinho da história dela, né? O que fazia ela alegre, o que fazia ela feliz, o que, né, traz motivação para ela. E eu tô aqui no meu caminho também, Grazi. Eu te conto o que que eu fui, né? O meu progresso aqui com a moça que trabalha comigo, como é que eu consigo, né, chegar até o coração dela, né? Pô, mas cada pessoa é É, diferente. Será que eu deixei passar? Ah, peraí. Eu abri e-mails de forma meio errada. Peraí. Vamos ver. Silis coloca como diferenciar autoestima e ego. Bom, vamos lá. Essa é uma pergunta mais complicada, né? Ego, na verdade, a gente tem um conceito na psicanálise. Quando a gente fala em ego, no centro de estudos, a gente fala mais sobre um mecanismo, uma organização defensiva, não uma identidade. Quando eu falo Érica, né? Meu nome é Érica, tal, não sei o quê. Um é a gente falar eu como identidade, para a gente poder saber, você é a Pamela, eu sou a Érica, tal. Mas o ego é todo um mecanismo de defesa, porque a gente, no nosso nível evolutivo, a gente sempre está com medo, se defendendo, por mais que o outro não esteja atacando, a gente está nesse processo de defesa, né, de se proteger. É isso que a gente chama de ego. Autoestima, a gente não fala muito sobre esse conceito, exatamente como as pessoas falam, esse conceito de autoestima. A gente fala muito mais no processo da gente conhecer quem a gente é, conhecer as nossas energias, conhecer a nossa reatividade, conhecer o outro, a gente diferenciar o que é do outro, o que é nosso. E à medida que a gente realmente vai se conhecendo, a gente nem exatamente precisa falar de autoestima, mas a gente tem um tão conhecimento de si mesmo que a gente não tem medos, dificuldades de se relacionar com as pessoas, né? Mas a gente pode fazer uma live falando sobre autoestima e trazendo um pouquinho dessa diferença entre ego e autoestima. Aí, nós temos nos últimos minutinhos, Pam. Deixa eu ver, Caroline. Não consigo enxergar como o seu, não olha, sei por Érica, eu quê. acho que Oi? o que eu acho que eu Oi? comentaria, né? Teve Sim, alguém escreveu aqui, passou rápido, não vou lembrar o nome. Uma pessoa que escreveu, né, que me chamou a atenção, que a terceira idade tem alguma coisa a ver com a sabedoria, né? E eu acredito que assim, isso realmente a terceira idade, chegar na melhor idade, a gente pode chegar mais sábio, mas ser sábio é uma questão de construção mesmo, né? Porque muitas vezes a sim, gente pode deixar a nossa vida correr e não usar o tempo para crescer, né? Então, e até eu tenho o caso de uma pessoa que eu acho muito curioso, ela era uma pessoa bastante agressiva, ela não sim, tratava bem as pessoas, né? E quando ela chegou sim, numa terceira idade, na terceira idade, essa pessoa já falecida, ela era mais tranquila. Mas a questão não é que ela era mais tranquila, ela não tinha mais a mesma energia para brigar, para fazer coisas, mas o sim, conteúdo que ela tinha de produzir. Então, é interessante a gente não criar certos romances, né? Nós, quanto consciências, nos constituímos de uma forma, expressamos aquilo que nós somos. Então, quando a gente sim, chega no corpo de um bebê, a gente já tem bastante idade. E quando a gente parte, né? Quando a gente está no finalzinho da nossa existência física com mais idade, a gente também já tem uma grande idade consciencial. Então, a gente pesar essas coisas, né, Erika, para entender que o percurso é muito maior que uma reencarnação, né? sim. Pam, já terminamos aqui, último minuto para eu Ah, gravar. já Só agradecer o pessoal, né, por ter nos acompanhado. Espero que vocês possam aproveitar, né, esse conhecimento, né? E que vocês possam, como é que é? Aproveitar muito essa vida, muito, muito, porque o tempo passa muito rápido, né? Um beijo, Pamela, muito obrigada, né, pela participação, por essa história obrigada a maravilhosa, né? vocês. Tá. Imagina, eu que agradeço. Beijo, Um beijo para todos, pessoal. viu? Beijo, tchau, Tchau. tchau. Até, boa Tchau, tchau. noite. Até.